Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:01, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens das redes sociais aqui no estúdio da Rádio Trianon, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, todos presentes já aqui, fazendo perguntas pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os integrantes da nossa bancada. Você vê aqui à minha direita, Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Bruno Omori, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar todos os ouvintes, todos os espectadores, cumprimentar também o Luiz Medeiros aqui do meu lado, o advogado Nair Salles e o grande líder aí político André Matarazzo. Muito obrigado pela presença. Agora também aqui à minha direita, Luiz Antônio Medeiros, líder sindical, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Seja bem-vindo, Medeiros. Obrigado, Mauro, e um abraço aqui, minha saudação a todos os participantes. No nome do André Matarazzo, eu cumprimento a todos aqui. Agora, passando para a minha esquerda, doutor Nassir Salles, advogado, especialista em direito societário. Seja bem-vindo ao Gente que Fala, doutor Nassir. Mauro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar com você no seu programa, pelo seu prestígio e também pelo prestígio dos meus pares que hoje me cercam. Nunca poderei dizer que nunca estive ao lado de um prefeito. O prazer é todo nosso, prazer da equipe do programa Gente que Fala, doutor Nassir. E fechando a nossa bancada, André Matarazzo, empresário, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa, né, no Gente que Fala. É um programa tão tradicional na nossa rádio, principalmente hoje aqui com o Bruno Omori, de uma das indústrias mais importantes da nossa cidade, que eu diria, que é esse turismo e o turismo de negócios. O Luiz Medeiros, sabe que o Luiz Medeiros, nós estamos sempre juntos, porque nós na época de metalúrgicos, eu tinha metalúrgico, ele presidia o sindicato, brigamos muito. Depois na política, ele foi para a política, brigamos eu acabei muito no bom também. sentido. No bom sentido, construtivamente, é um grande na ideia, líder. uma briga na ideia. Grande líder do trabalho. E também o Nassir Salles, prazer estar com você, obrigado pela referência. Então vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje, que é o turismo, que saiu da prateleira do secundário para ganhar a vitrine do prioritário. Assim, alguns empresários do setor estão definindo a valorização do segmento do turismo no mundo todo. Bruno Omori, antes a gente entrar no aspecto da relação entre turismo e desenvolvimento, como é que a gente conceitua o turismo hoje? O que é turismo? Olha, o turismo é uma atividade econômica, macroeconômica, que engloba mais de 52 segmentos, vai desde hotelaria, negócios, porque quando é turismo a gente fala de 5 verbos básicos, ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem que se deslocar, ele vai comprar, e hoje ele vai curtir também, porque todo mundo gosta de viajar. Então, nós estamos falando de um mercado que hoje teve 1,4 bilhões de pessoas viajando, de acordo com a OMT, isso gerou 1,7 trilhões de dólares de exportações. Só a França recebeu mais de 86,5 milhões de turistas estrangeiros no ano passado, os Estados Unidos faturou mais de 212 bilhões de dólares de exportações. E países, por exemplo, como a gente está falando hoje de economias que estão trabalhando, que é o caso da França, a Espanha venceu a crise de 2008 com o turismo. E países como Singapura, ou mesmo Catar, ou mesmo Dubai, cidades e pontos estratégicos, saíram de 0 turistas para 30 anos atrás para chegar a uma marca de mais de 25 milhões de turistas. Ou seja, a cidade de Singapura hoje tem mais de 25 milhões de turistas estrangeiros, tem 6 milhões de habitantes, pleno emprego por causa do turismo. Então, se a gente trabalha o turismo como política econômica de fortalecer a economia brasileira, nós podemos trazer emprego e renda para todos os habitantes. Mauro, posso fazer uma pergunta? Claro. Bruno? Você falou quantos turismos Singapura recebe por ano? Quantos turistas? 25 milhões de turistas que é um estrangeiros. país minúsculo. 6 milhões de habitantes. O Brasil, do tamanho que ele é, com as praias que tem 8 mil quilômetros de costa, quantos turistas recebe por ano?
ainda é um percentual muito pequeno, por quê? Porque ainda não está colocado como uma política pública econômica eficaz. 6 milhões e 200. Então, isso das coisas que é uma vergonha, porque se tem uma atividade que gera emprego e gera renda, e o Brasil tem um potencial gigantesco para isso, mas divulga mal. Eu, quando fui embaixador em Roma, eu me lembro que fui na Feira de Turismo de Milão, que é uma das grandes do mundo, e eu me lembro o que o Brasil divulgava, né? Sempre as praias, e punha lá o coqueiro, a rede, a mulata, etc. O que acontecia? Sabe, por exemplo, da Itália para o Brasil, você tinha voos diretos de Roma para Fortaleza e de Roma para Natal, só de homens, porque só tinha o turismo sexual. O que o turista quer saber? O que tinha que mostrar? Eu até fiz uma palestra na época, eu falei, pô, tem que mostrar a Bahia com a rede hoteleira que ela tem, com o aeroporto que tem, porque o cara acha que vai chegar no Brasil, vai ter que dormir na rede e tomar água de coco. Mas é verdade, o país é muito mal divulgado. Por que patinamos nisso? Hoje, o que acontece? Nós começamos o quê? Juntando todas as grandes entidades, fazendo campanhas, e nós estamos mudando essa visão. Por exemplo, até o Estado de São Paulo fez uma campanha do São Paulo para Todos, que mostra montanha, praia, cidade, congressos, né? Então nós estamos falando, a cidade de São Paulo recebeu 16 milhões de turistas, evidentemente muito turistas de lazer, mas a gente tem mudado. Há 20 anos atrás, nós sempre fomos proprietários de hotéis e tudo mais, e nós tínhamos aqui, esse final de semana em São Paulo era 5, 10%. Agora, o turista ele começa a vir a São Paulo também para a gastronomia, pelos espetáculos, pelos shoppings, pela compra, por tudo o que a gente tem construído. Então, tem começado a mudar essa visão, né? E é muito importante que a gente tenha um programa como esse para estar difundindo que a gente precisa trabalhar de fato como política pública e colocar na cabeça dos grandes líderes nacionais, aí estou falando de prefeitos, governadores, com uma prioridade econômica como vários países fazem. E a maior economia do mundo dos Estados Unidos é bem isso. Eu acho que o turismo em São Paulo hoje, por incrível que pareça, é maior do que o do Rio de Janeiro. Quantas feiras tem em São Paulo? Não é? 80% do Brasil acontece em São Paulo. 85% das feiras no Brasil acontecem em São Paulo. Então, São Paulo tem um potencial turístico enorme. As pessoas não vêm aqui não só para as feiras, mas depois das feiras ele vai ao shopping, não é isso? Ele vai às galerias, obras de arte. Sempre então, falo, né? Quando alguém vem para o... Por que o cara vem para a corrida de Fórmula 1? Ele vem para a corrida de Fórmula 1 porque ele assiste aquelas 2 horas a corrida. É o pretexto. E o dia gay também, a parada gay. Não, então, mas que é um pretexto para o cara vir em função de tudo que São Paulo pode oferecer. A parada gay traz mais, é o dia que traz mais gente para São Paulo. Traz mais do que a Fórmula 1, André. Os restaurantes ficam lotados, os hotéis ficam lotados, isso significa emprego para nós. Então, São Paulo também, São Paulo é turismo, e sobretudo turismo de negócio. Eu acho que se nós temos que ter a consciência de apoiar esse turismo, tá certo? A prefeitura não faz nenhum favor em recapear as ruas, ter ruas boas para que o turista possa andar na São Paulo, tá certo? Possa utilizar essa nossa cidade que é São Paulo. Doutor Nassir, para falar da sua experiência com o turismo em São Paulo, na sua área, no direito, na advocacia, muitos eventos também unem a sua área, né? Unem os seus setores, os seus profissionais. É que os empresários do setor estão sempre padecendo de crises que se sobrepõem às outras crises. Antes de curar uma ferida, já vem uma outra facada. Né? Os empresários que eu particularmente atendo na minha empresa, que atuam no segmento, sempre estão num processo de cura eterna. Né? São as mais variadas crises. Existem aparelhos voltados para a hotelaria aqui no Brasil que não foram construídos pensando na minimização de custos, por exemplo, no sistema de limpeza de um quarto. Né? Até a arquitetura dos hotéis vai determinar o custo dessa hotelaria. Nós temos um aparelho um pouco antigo que não sofreu um processo de renovação e, para isso, também temos que falar de investimentos. Né? Esses empresários, lógico que querem se modernizar, lógico que querem reduzir os seus custos e lógico que querem ter acesso
a capital de fomento. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Depois eu eu sabia quero que dar uma... o Nasci, o André, as pessoas já perguntaram, vem cá, eu vou a São Paulo, vou ver o que em São Paulo? Tá certo? Vai ver bastante. São Paulo não tem um acidente geográfico, não tem um pão de açúcar, aqui não tem um mar, mas aqui tem gente boa. O que distingue é o paulistano, é o cara de São Paulo que gosta de trabalhar, que gosta de fazer negócio. Agora, Isso... tem uma coisa que o poder público poderia ajudar muito, isso e aí não só São Paulo, mas em todas as cidades. Por exemplo, é sabido que você tem um turismo de compras em São Paulo muito grande. E não é só compra de shopping center, as compras de bairros, compras na rua, como, por exemplo, 25 de março, Zé Paulino, na Zé Paulino do Bom Retiro, o Brás. Então, o poder público tinha que ajudar um pouco com o quê? Arrumando calçadas, mantendo a limpeza pública em ordem, mantendo segurança para o pessoal, recolocando aquela operação delegada, para que esses turistas que venham aqui, primeiro, não sofram problemas, segundo, que possam circular com segurança e se sentirem seguros. Isso eu tenho certeza que se a cidade tivesse em ordem, se a cidade fosse mais amigável, né, a quem vem de fora, você ainda teria muito mais gente do que isso. Os ônibus vêm de outros estados para fazer compra em São Paulo, ali no Brás. Os ônibus chegam, às vezes não tem onde estacionar, não tem banheiro público, não tem nada, mas o turismo, você lembrou muito bem, o turismo de compra em São Paulo é um negócio estupendo. Olha, de madrugada, chega gente para fazer compra demais, isso é turista, isso é turista. Essa indústria, ela movimenta uma outra indústria subjacente a ela. Por exemplo, eu atendo a uma construtora que fez 5 shoppings no Brás. Um deles com a posição de 200 ônibus nos estacionamentos do subsolo. Né? Sabemos que o sistema construtivo lá é complicado em função da presença de lençóis freáticos, então é uma engenharia complexa que demanda investimento, demanda contratação de pessoal, então tem uma indústria de construção civil que vai a reboque dessa indústria de turismo também. Diante dessas dificuldades elencadas aqui da cidade, Bruno, a eleição que se avizinha agora é a municipal. Como é que a sua associação vai se articular em torno dos candidatos, enfim, para tratar desse assunto um plano na municipal campanha? De turismo. Primeiro, a gente tem que olhar São Paulo como uma Nova York, como uma Tóquio, como uma Paris. É uma cidade de negócios, só que aos finais de semana ele tem a melhor gastronomia do Brasil, tem a maior e melhor oferta hoteleira do Brasil. Por final de semana tem mais de 300 peças de teatro que passam na cidade de São Paulo. E fora toda a estrutura que movimenta, toda pessoa que vem, ela acaba, se ela tiver uma dor de cabeça, vai na farmácia, quando você movimenta todo o segmento. Então, o que nós falamos para os candidatos aí à Prefeitura de São Paulo é justamente colocar como uma pauta de transformação de São Paulo, como é uma Nova York, como uma Tóquio, como uma Paris. E a gente vem aumentando esse patamar. São 16 milhões de pessoas que ficaram hospedadas na cidade de São Paulo em hotéis no ano passado, né? E isso fez um crescimento no estado de São Paulo de 5,5, sendo que a economia cresceu 0,8. Né? Nós estamos falando de faturamento do estado de São Paulo com 191 mil apartamentos de mais de 12 bi de dólares entre hospedagem e alimentação dentro dos hotéis. Mas ele movimenta toda a cadeia produtiva, né? Porque a pessoa, e quando o turista chega na cidade, o dinheiro começa a circular imediatamente. Tudo, porque é o táxi, é o Uber, enfim, a Zona Azul, é tudo, né? Você movimenta a cidade como um todo. Agora, o poder público tem um papel importantíssimo disso, e não é criando secretaria de turismo para dar nome e parecer que está fazendo alguma coisa, é atuar nessas coisas de forma a facilitar a vida de quem vem para cá e estimular que as pessoas venham a São Paulo pela segurança, pela quantidade de opções que existe na cidade. Vamos aqui tratar de um outro tema e claro, isso está ligado, obviamente, ao turismo. Foi-se o tempo em que São Paulo era o chamado túmulo do samba, como dizia Vinícius de Moraes. A cidade deixou de ser apenas um lugar de onde as pessoas fogem no carnaval e passou a atrair turistas, tanto pelas escolas de samba, quanto principalmente pelo carnaval de rua, que agora em 2020 terá número recorde de blocos desfilando. Os números são os seguintes: 865 blocos inscritos para 960 desfiles.
Pelo menos 31 deles com expectativa de público acima de 100 mil pessoas. André Matarazzo, os números são expressivos, agora uma coisa é quantidade, outra coisa é a qualidade. É isso que eu ia falar. Aqui sempre ficam se querendo medir os eventos pelo número de pessoas. Então, a virada cultural teve não sei quantas milhões, o Réveillon, X milhões na rua. Números são todos meio fictícios e enrolados, porque você tem que pensar nas duas coisas. O turismo que vem de fora, né, que é conveniente e bom para a rede hoteleira, para a cidade, mas tem que pensar também nos moradores da cidade. Então, quando você vai fazer, por exemplo, época de carnaval e carnaval de rua, né, o entusiasmo está aí também porque o secretário atual de Cultura, o negócio dele é escola de samba, né? Então, é bloco de rua, então, obviamente, ele também faz aí por conhecer o assunto e tal. Mas os blocos de rua, a gente tem que tomar muito cuidado, que, por exemplo, eu me lembro na gestão do Haddad, o estrago que foi feito, por exemplo, na Vila Madalena. Esse tipo de turismo que a gente quer? Não, certamente não. O carnaval tem que ser uma coisa organizada, discutida com os bairros em função de quem vai ser. Não pode fazer aquilo também que se fez num dos carnavais de 2 anos atrás, colocar ele todo na 23 de maio, que é um lugar que você não tinha saída se tivesse algum problema mais sério, e além do que tinha um hospital da Beneficência Portuguesa reclamando muito. Enfim, é uma coisa que tem que ser feita com organização, com logística e com muita segurança, levando em conta os moradores da cidade. Você está falando do risco do carnaval da demagogia. Carnaval da demagogia, isso mesmo. Carnaval da demagogia, de querer parecer moderninho. É o que parece, primeiramente, ser bom para o povo, mas que, no final da história, cria problemas estruturais ruins para essa mesma população. Eu queria fazer um contraponto. Na realidade é o seguinte, o Carnaval de São Paulo, há 15 anos atrás, realmente era o túmulo do samba, né? 15, 20 anos atrás, porque a gente tinha na ocupação, por exemplo, dos hotéis, e aí a gente tem os dados, todos eles com sistemas, a gente não chegava a 5%. A gente tem crescido, primeiro porque assim, o Carnaval do Sambódromo aí sim é um produto, ele é vendido por operadoras, e aí a pessoa compra um serviço desde econômico ao luxuoso, que pode ser um camarote, que é vendido a 2, 3 mil reais, esse pessoal fica hospedado nos hotéis. Então esse produto ele é vendido por operadoras e já fez uma reserva, às vezes, 3, 4 meses antes. E o carnaval de rua, sim, ele precisa ser mais organizado, mas ele começa a trazer um novo produto para um feriado de São Paulo, que seria vazio, e a gente acaba atraindo muito mais negócios, muito mais dinheiro e muito mais renda para a população, porque começa a girar na economia. Sim, desde então, que você não perturbe essa população, porque aí você tem que dar... Agora, a cidade pode arrecadar, mas o cidadão... O cidadão tem que ser levado em conta com certeza. Também. E o cidadão, tem muitos que têm conversado, que eles têm ficado em São Paulo por causa desse carnaval de rua e têm convidados, inclusive, pessoas e amigos de fora para começar. São Paulo começa a virar um destino de carnaval. A gente tem crescido de 4% a 5% por ano em relação à hospedagem e faturamento. Então ele começa a ser um produto numa cidade que realmente não tinha nenhum tipo de receita nesse período, assim como já foi comentado também pelo Medeiros, a parada que cai no final de semana de um feriado e que traz uma demanda nova, né? Então ele começa não de uma forma porque é um evento de graça e de rua, só que tem sim as hospedagens. Mas o Mauro, você concorda que o que estou falando é isso? O que eu falei, estamos falando a mesma coisa. Sim. O que eu estou dizendo é que tem que ser feito com organização e com segurança, justamente para não estragar alguma coisa que pode ser bom para a cidade. Medeiros, aí eu faço a minha pergunta. Não, eu gosto de carnaval, gosto das escolas de samba, acho o carnaval de rua é uma coisa importante para a nossa população, mas eu também me preocupo com a deformação disso. O objetivo não é simplesmente botar milhões e milhões na rua. A vez passada puseram 4 milhões e agora estão dizendo que vão botar 6, 7 milhões, tá certo? Você tem que se preocupar com a zeladoria da cidade. Não é? Isso aí tem um limite, porque não tem banheiro químico que chegue para você botar 4 milhões de pessoas. Não tem banheiro químico que chegue. Sabe o que acontece? Na Rua da Consolação, todo mundo faz xixi na rua. Aquele rio de xixi
desce até a Praça da República. Eu estou falando para você, é sério. Olha, na Praça da República fica meio metro, não é de água, não, é de xixi. E você passa, depois do carnaval, você passa 5 meses depois do carnaval, André, está com mau cheiro de xixi. Então, a prefeitura, ao lado, eu concordo, tem que botar gente na rua, mas tem que ser muito bem organizada a zeladoria da cidade. Mas senão o carnaval embora e as galerias ficam tudo entupidas. Como Quando estão? vem a chuva, é um Deus nos acuda. Como já estão entupidas. As galerias já estão entupidas. Você vê que qualquer chuva de 15 minutos hoje alaga a cidade. Ontem foi um exemplo disso. A cidade está sem administração, então isso é complicado. Agora, eu concordo. Tendo organização, é bom, porque você traz gente de fora, você traz movimento, é bom para todo mundo. Aí é bom para a cidade e bom para as pessoas. Aspecto. Bruno, dá para ter um carnaval em São Paulo e que respeite aqueles que não gostam do carnaval e que querem ter um pouquinho de sossego na cidade, que, né, também fica um pouco mais vazia, porque muita gente vai embora, além do carnaval de rua que acontece. Como nós temos 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, evidentemente que assim, o carnaval continua sendo o principal evento para o litoral e para o interior de lazer, né? Então, todos os hotéis do litoral ficam lotados, todos os hotéis do interior de lazer também, hotéis fazendas e tal. E aí, tem o pessoal, por exemplo, que não gosta da folia do carnaval, que vai para uma cidade como a Lindóia, como até Campos do Jordão, que são cidades que têm um turismo, ou Atibaia, que tem hotéis, inclusive fazenda, que é uma coisa muito tranquila. Da cidade? Não, gente, mas dá para... Não pode sair da cidade. Mas dá para ficar na cidade sem... Dá para ficar na cidade. Eu não viajo, dá por para exemplo. ficar na cidade. Exatamente. Mas é dá. o direito do cidadão, eu quero ficar. Mas Peraí, um de cada vez, senão senão o ouvinte não entende. Um de assim, cada vez, vamos lá. Quer dizer, o tumulto não é quem não gosta de carnaval que vai embora para a Água de Lindóia. Não, isso não pode ser. Ir embora para a Água de Lindóia. Potencial que Eu gera o quero carnaval ficar, do turismo, eu quero ficar na minha cidade. Então tem que ter o carnaval, como disse o André, como está todo mundo dizendo, mas tem que respeitar a zeladoria da cidade, dar tranquilidade para o morador que está aqui. E depois acabou o carnaval, a cidade fica um estrago. Mas o Medeiros, galeria entupida, bagunça para todo lado. Isso já está hoje, antes do carnaval. Isso não depende tanto do carnaval. O carnaval pode eventualmente agravar. Quando você não tem administração, é no carnaval e fora do carnaval. Hoje, você tem esse problema. Agora, você vai fora de carnaval, na Vila Madalena, por exemplo. Pensa quem mora lá. Será que é bacana ter aquele barulho toda noite para quem mora lá? Isso falta, o poder público tem que arbitrar entre os restaurantes, os bares e os moradores, porque dá para você organizar isso. E tem que ter um bom convívio, porque você não pode nem terminar com o lazer, né? E nem deixar os moradores perturbados. Mas o papel do poder público é justamente esse, arbitrar de forma que todos ganhem nessa coisa. Agora, precisa trabalhar. Gente, vamos passar o nosso tema, 12h23 agora, um tema também que não deixa de ser um carnaval, né? O que está acontecendo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, adiou por 6 meses a implantação da figura do juiz de garantias. A sanção da regra pelo presidente Jair Bolsonaro impôs uma derrota ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apontou dificuldades para viabilizá-la e havia recomendado ao presidente que vetasse. Sobre o adiamento, Bolsonaro disse que é direito de Toffoli intervir para que o juiz de garantias comece a trabalhar num prazo exequível. Eu falei em carnaval, doutor Nassir Salles, porque a figura do juiz de garantias não estava prevista no pacote original do ministro Moro. Foi criado o tal do jabuti, como se diz no jargão político, isso entrou num outro momento. Tinha o prazo de até 23 de janeiro para começar a valer, o ministro Dias Toffoli adiou por 180 dias, e agora existe a possibilidade do ministro Fux, semana que vem, durante o recesso lá do tribunal, até suspender a medida. Então, bom, hoje eu vou conversar com todos os meus amigos, pergunto aos senhores também, e tenho certeza que nem os senhores, nem meus amigos, nem eu mesmo tivemos a oportunidade de votar no Toffoli para ser legislador. Existe uma lei que foi votada, aprovada, promulgada, sancionada, tem um vacatio legis, começa dia 23, e creio que ele não faz parte do Poder Legislativo para dizer que uma lei deve ser adiada, né? Se fizermos essa concessão, amanhã pode ter uma lei, por exemplo, proibindo viagem de ministro do Supremo
à custa do erário público ao exterior, fato que tanto incomoda a sociedade brasileira atual. Imagine uma lei dessa sendo promulgada, sancionada, e o senhor Toffoli dizendo que ela deve ser adiada. Então não podemos fazer concessões. Eu creio que já está... Quem deveria fazer isso era o próprio Congresso, se achasse, né? Se achasse, mas passou a vez dele achar. Agora nós temos uma lei e temos que seguir a lei se assim queremos viver em uma democracia, não é? Pode falar, doutor. Creio Desculpa. que essa questão se divide em duas faces, uma face política e uma face jurídica, né? No aspecto político, a população percebeu que essa lei carece de legitimidade, porque aqueles que legislaram, os políticos, né, eles abusaram. Pergunta qualquer um do povo, o nível de simpatia com os políticos brasileiros, me desculpe os presentes, é muito baixo, né? Eles abusaram e de alguma forma querem se proteger de um abuso de autoridade do judiciário. Então, de alguma forma, eles querem um monopólio do abuso, né? Isso foi percebido pelo povo como mais um privilégio, né? Mais uma forma de impunidade, e, portanto, não tem uma legitimidade moral. A população não recebeu essa lei com legitimidade moral, porque tem um vício de origem, vício no antecedente, vício no consequente. A causa da lei foi a busca de um privilégio, a busca de uma impunidade, né? Porque teria impacto, e vai ter impacto imediato nos processos, crimes em andamento, não é? Perfeito? E, portanto, para muitos deles que estão sendo alvo de processos criminais, seria uma vantagem. Então, no aspecto político e no aspecto moral, a coisa começou mal, desculpe. Sim. Aquilo que começa bem pode terminar bem e pode terminar mal, mas o que começa mal, termina mal, porque o mal não é causa do bem. Aliás, é a ausência do bem que é o mal, né? Então, essa lei começou mal, sem legitimidade, e não vai caminhar bem, porque hoje você tem o Toffoli, amanhã você tem o Fux, amanhã você tem uma liminar, amanhã você tem uma decisão de outro, e aí vai. Bom, mas no aspecto jurídico, que é a segunda face dessa moeda, eu capturei algumas opiniões, né? Eu encontrei opiniões ressentidas de pessoas que temem perder o poder, né? Então, são opiniões construídas em cima do medo. Por exemplo, a presidente da Agência dos Magistrados do Brasil, acho que é isso, a AMB, né, uma juíza, disse o seguinte... Associação, né? Já é uma coisa estranha, né? Porque imagina você ser julgado por um magistrado que é associado a uma entidade. Como ele se refere ao presidente dessa entidade? Meu presidente? Eu gostaria que o magistrado que vai me julgar, ou que vai julgar os casos onde eu milito, se refira como meu presidente ao presidente do Supremo e do seu tribunal, tão só, não de uma associação, né? Mas, saindo desse debate, ou não querendo provocá-lo, ela disse, é como dizer que todos esses anos nós erramos. E se tiverem errado, a senhora não vai mudar? A sociedade não deve mudar? Ou vamos eternamente compactuar com o erro? Para fingir que não errou. Essa frase, ela trabalha no mito da infalibilidade do juiz. Os juízes são falíveis, como todos nós, como eu, como você. Não é? A única entidade que não é falível é o Papa. Né? Bom, a outro tipo de opinião... Mais ou menos. Provocou risos. Mais ou menos. Lá. Eu também capturei opiniões alarmistas. Vamos criar uma quinta instância no Brasil, alguém disse. Mas não sabe contar, porque nós só temos 2 instâncias no Brasil. Não é? Vamos criar uma quinta. Opiniões atrasadas. 99 sugestões, entidades, fizeram 99 sugestões ao CNJ, de onde o senhor Toffoli deve ter tirado as razões do seu decidir, né? Bom, opiniões atrasadas, né? Porque esse pessoal tem que ter falado durante o processo legislativo. A democracia tem um tempo, e esse tempo já acabou. Então eles querem influenciar na lei depois da lei existir, né? E opiniões autoritárias, né? O cidadão não precisa de garantias. Quantas vezes vocês ouviram isso? Quem precisa de garantia é a sociedade. Isso é autoritarismo, né? Como se o todo prevalecesse sobre a parte. Ora, bola, isso era na época de Aristóteles, onde um deficiente físico tinha que ser exposto, um bebê deficiente era exposto em rua para morrer, porque ia melhorar para a sociedade, né? Isso é naquela época, desde São Tomás de Aquino, que já não é mais assim. O indivíduo tem que ser considerado como a origem do que ele chama multidão, que é a sociedade, né? Muito bem. Opiniões sem pé e principalmente sem cabeça, né? Criamos a justiça do nunca. Ora, aqui em São Paulo temos o DIPO, funciona muito bem, exemplarmente. Nós deveríamos estar estudando o DIPO para implantar em todo o país.
E aqui podemos dizer que existe a justiça do que é número? o DIPO, doutor? Desculpe. Departamento de Investigações Policiais, que é Sim, é quem preside o inquérito. os delegados, eles fazem pedidos aos juízes para quebrar garantias fundamentais, garantias individuais, certo? Tá. A busca e Vou dar uma apreensão, Aham. Pode? né? Pois não. Eu só queria fazer uma observação que foi a melhor argumentação que eu já ouvi sobre essas opiniões, que, como disse o melhor doutor elogio Nassir, que eu já recebi. são opiniões fora de hora. Por que não se manifestaram lá? Isso aí está tramitando no Congresso há um tempão, um ano quase. Exatamente. Deixa eu fazer aqui uma reflexão. Sempre ouvi dizer que no Brasil a justiça tem várias instâncias, 3, 4, não é? Então você tem a primeira instância, você tem a segunda instância, você tem o STJ, você tem o Supremo Tribunal Federal e agora na primeira instância criaram uma outra instância, o tal do Seria uma espécie juiz quinta de instância, garantia. né? Eu sou contra. Isso é mais uma impunidade, é fazer a justiça não funcionar. Equivale a dizer que a Entendeu? justiça paulista Então agora trabalha vamos pela impunidade. contratar Porque aqui nós mais já temos juízes, isso, mais juízes. funciona tão bem. Vem cá, ou você confia no juiz, ou não confia no juiz. Não, você não deve confiar nem Não, em pera, juiz, nem em ninguém. pera, Você tem que doutor, confiar pera, no sistema. pera. O juiz No é sistema. encarregado de dar a sentença. Não é? O juiz é encarregado de dar a sentença. Ele que dá a sentença. Se você não concorda com a sentença, você tem que recorrer. Agora, você tem outro juiz para dizer, olha, esse juiz está errado e esse está certo. Não é esse, É não é um isso. tumulto, Não é Mas isso. uma eu bagunça, não sou balbúrdia. advogado Isso não é o e juiz de eu garantia. Olha, nem gosto nesse de ponto, discutir. Nem É. gosto de discutir, Hã? porque eu não gosto de discutir o tema por não ser advogado, nada disso. Mas me parece que não é bem isso. Não é bem isso. Você Doutor- tem quem investiga o processo é um e quem dá a sentença é outro. Não é isso? Inclusive, esse modelo que já funciona em São Paulo acelera os processos. Isso é coisa do Brasil. Por que, doutor Acelera, Nassir? Brasil, É mais para. rápido. Porque isso é você coisa- não ocupa todos os juízes. Eu acho, doutor. Todos- Isso é coisa do Brasil para acabar, para aumentar a impunidade. Tá certo? É uma forma de aumentar a impunidade. Pode dizer tudo do Moro, pode fazer o que quiser com ele, mas nesse aspecto eu acho que o Moro está certo. Por que, doutor Eu Nassir, acho o outro certo. a figura do juiz de garantia garantiria a imparcialidade? Sim, Isso significa que hoje, como temos em São Paulo, com o trabalho do DIPO, aqui a justiça é imparcial, em outros lugares não? Sim, muitas vezes nos casos que eu atuo, sou até muito prejudicado, porque o DIPO é muito cuidadoso. Às vezes eu tenho interesse que um delegado faça uma busca e apreensão, quebre para que as investigações avancem, representando a vítima, que na maioria das vezes eu represento a vítima, e o DIPO é muito cuidadoso. O delegado pede ao juiz de garantia, e o juiz analisa se existem indícios para conceder ou não aquela violação à garantia individual durante o inquérito. Acabou o inquérito, vai para o juiz normal, que não está contaminado e não ficou trabalhando na investigação. Ele está lá julgando, ele está lá dando andamento nos processos, que é o que nos interessa. A dificuldade de implantação disso em todo o Brasil. Mito. Mito. Então, mas é um problema de falta de pessoal ou é um problema de falta de gestão? Toda a agenda de qualquer política pública tem os seus entraves e elas têm que ser enfrentadas por bons administradores. Se a implantação de uma lei no Brasil é um problema, nós estamos querendo dizer que os nossos administradores não conseguem operar na legalidade. Eles não estão implantando porque vai ter que construir juiz, vai ter que contratar mais juízes Não é aí, quer verdade. dizer, praticamente dobrar o número de juízes, tá certo? Não é O que verdade. nós estamos precisando não é dobrar o número de juízes. Doutor, Tá certo? O que nós estamos precisando é de funcionário público em outras áreas que não tem gente para trabalhar. Não, mas Doutor quando- Nassir, Mas quando eu acho que digo- o juiz está sobrando no país. Quando eu digo ao meu colega de mesa que não é verdade, esse confronto é da democracia e da como operador do né, direito, com todo doutor respeito. Nassir, qual que é a sua expectativa em relação a partir do dia 20, o Infelizmente ministro... começou mal, infelizmente essa lei está fadada a não ir para frente, porque Sim. vai ter quilhões de liminares, né? Porém, é uma necessidade com a qual a sociedade brasileira vai conviver daqui a pouco, com uma reforma do Código de Processo Penal, né? Então, ele vai chegar até nós através de uma outra via legal, certo? Se chegasse agora com uma motivação que não fosse ilegítima, como essa que fez com que os deputados
carnavalescamente votasse e aprovasse esse instituto, ele poderia já desde já beneficiar a sociedade brasileira e beneficiar o próprio judiciário. E o carnavalesticamente, como é que o senhor falou? Carnavalesticamente. Ele segue... Naturalmente que todos os deputados que apoiaram essa lei, na sua maioria, estavam pensando nos inquéritos que estão em andamento, pensando em proteger os seus ídolos políticos que estão... Uma causa outra própria, instância, né? foram condenados em uma, diz, põe mais um juiz aí. Ou o seu porque santo, né? Eu posso me livrar Ou o seu desse santo processo. padroeiro, que foi condenado também. Carnavalisticamente, como disse o doutor Nassis, segue aqui no próximo tema. O governo federal anunciou nesta semana que irá convocar 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento nas agências do INSS a partir de abril. Abril, hein, gente? E assim tentar reduzir a fila de espera para a concessão de benefícios. Hoje há 1.900.000 segurados esperando há mais de 45 dias para dar entrada na aposentadoria ou em outros benefícios como pensão. São 23 mil servidores na ativa, o INSS tem um déficit de 16 mil profissionais e o governo federal querendo colocar o Exército para tomar conta disso. O que você acha, Medeiros? Eu acho uma tragédia. Eu fico imaginando um coronel dando atendimento ao segurado do INSS. O homem que tem na cadeira de roda ali, tá certo? Que está há 6 meses esperando o seu benefício complementar, aí vem um major que vai atender. Eu acho isso uma catástrofe. Se coloca no lugar dessas pessoas que estão na fila do INSS, tá certo? São pessoas absolutamente pobres. Deixa eu só fazer uma... Eu Essas não pessoas consegui vão ser entender, treinadas, né? que pode ser que eu tenha lido mal, mas por que militares da reserva? Por que não estagiários? Porque é uma guerra, estamos o numa militar guerra. é muito bom para atirar, para dirigir um tanque. Não, mas podiam Ele é pegar, muito bom sei lá, agora, professores pra ele atender, aposentados André, ou estagiários, jovens estagiários. André, para ele atender os Desempregados. servidores... Ou pegar X mil pessoas que precisam, Não, faz o ele sabe, chamamento olha, e pronto. A solução está à vista. Saíram do INSS, se aposentaram agora Chama 6 esses. mil pessoas. Pega para essas 6 mil pessoas e diz, olha, eu vou te dar 30% a mais para você fazer o trabalho. Não precisa treinar, não precisa fazer tem razão, nada. tem Mas razão. a lenda urbana é que Tá o que mais resolvendo. desemprega no mundo Tem é a razão, Vai tem tecnologia. chamar um coronel, vai chamar o major, você vai treinar o major para fazer atendimento. Meu Deus do céu, para Diz a com lenda isso, urbana que o que entendeu? mais Bruno, né, desemprega no conversa? mundo é a tecnologia. E certo? depois o seguinte... Então, se temos um problema, vamos chamar pessoas, por que não chamar a tecnologia? Aí é o seguinte, Seria doutor, é o seguinte, tem que fazer concurso para estas áreas, tem que fazer, chama o estagiário, como você falou, chama o aposentado, paga, que já conhece, não é? O fiscal já conhece, sabe, não é? Trabalhar, Tem o pessoal do dá DataPrev, 30% da maconha, e depois tem que fazer concurso, pelo amor de Deus, cara. Tem o pessoal do Ou DataPrev. jeito. informatizar, né? Ou informatizar. Vai precisar menos gente do que mas tinha, sem seguinte, dúvida nenhuma. André, Agora é olha, um gargalo por causa do novo INSS plano. está faltando. Eu duvido que falte funcionário para o STF. Eu duvido que falte funcionário para o Congresso Nacional. Eu duvido que falte funcionário. Não falta nada, até é excesso de funcionário. Mas nas áreas que é para o atendimento do povão, que é na saúde, que é na educação, que é no INSS, é uma questão urgente, emergente agora. Agora está faltando, meu Deus do céu. Mas é uma coisa também Tem que que teve fazer concurso para técnico. uma enxurrada de pedidos em função da reforma da Previdência. Imagino que tenha tido essa corrida. Medo do pessoal. Agora, claro, André. tem que fazer. Não, André, mas eu não estou. Mas, Medeiros, eu não estou criticando, eu estou dizendo que deve ter tido essa corrida momentânea em função disso, do medo. Então é extraordinário. Aí precisa reforçar o pessoal agora. E depois quantificar efetivamente na rotina do INSS quais os quadros necessários, né? Porque realmente temos uma visão empresarial, a gente encara, vamos supor, a máquina governamental tem que ser olhada como se fosse uma empresa, né? E o que a gente faria numa situação de demanda? A gente encontraria empresas
terceirizadas, especializadas em Que resolver tenham o problema, relação com aquele com assunto. sistema informatizado, com uma auditoria independente externa para poder Pra atender atender essa de uma contingência forma. extraordinária. Exatamente. Não É o pessoal do E- Data e- Prévia, a empresa está para ser privatizada, e essas Sim, pessoas não ou vão mesmo, ter... E a abertura, eu não concordo também de abertura de novos concursos. Muitas vezes a gente poder fazer e prestar um bom serviço público, não necessariamente você tem que abrir e deixar a pessoa ela com aquele grande problema do funcionalismo público. Ele entra uma vez no concurso e fica de sempre e não presta com muita competitividade, ele não trabalha de uma forma com eficácia. Então a gente teria que trabalhar de uma forma para solucionar o problema. Qual é o problema? A gente identifica, faz uma análise, traz as pessoas para resolver aquele problema, vem num sistema informatizado hoje que tudo Ele se diz que resolve. só e em aí funciona. setembro, só em setembro é que Agora, vão... de uma forma não é dos isso? militares não vai resolver, Normalizar. que não são pessoas que conhecem. Se o pegar assunto. uma força-tarefa, chamar os fiscais que saíram, não é isso? Chamar gente Concordo. terceirizada. Exatamente, Tá concordo certo? plenamente. Chamar, olha, em 2 meses está resolvido. Em 2 meses está resolvido. Agora, vai treinar os 6 mil militares, não é isso? O coronel que fica lá atendendo, ele vai aguentar um mês. Ele vai aguentar um mês. Não é? E no segundo mês ele não aguenta Sim, mais, quer voltar consultores para casa. fiscais, E o pessoas que problema do conhecem do INSS assunto, vai para poder continuar. orientar de uma forma correta, eficaz, né? Consultores que conheçam de fato, possam atender com qualidade a Tem população, vocação, vocação, conheçam o assunto. Vamos lá. Bom, o carnaval prossegue, minha gente. Ao som de Wagner. O vídeo que divulgou ontem o Prêmio Nacional das Artes mostra o secretário especial da Cultura, secretário nacional, Roberto Alvim, dizendo que, abre aspas, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então, não será nada, fecha aspas. Esse discurso é idêntico ao do ministro de Hitler, ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Minha gente, que canelada foi essa, hein? Logo cedo. É uma verborragia de um sujeito que Aliás, eu até achava... ministro, o secretário já foi demitido. Já foi demitido, mas tinha que ser demitido, porque é um imbecil Eu completo. lamento que tenha caído só o secretário, tinha que cair a pasta também. Ele que é uma é- pasta inútil. Né? Ele é muito ruim. O cara é muito... Um sujeito que se dá o trabalho de procurar, ou é um leitor de Goebbels e o tem como exemplo para repetir uma frase, realmente tinha que estar a muitos quilômetros de um governo. Deus nos livre. Ele falou que foi coincidência retórica. Tá bom. Mas ele está ouvindo Wagner. Né? Escolhido, uma trilha sonora escolhida para o contexto. É um idiota. É um idiota. Esse cara não é qualquer um. Ele é ministro da cultura do governo Bolsonaro. Pasta certo? que não Ele é deveria ministro- existir. Né? Não tem mais o título de ministro, mas ele é ministro da cultura. Como é que o ministro da cultura, depois das atrocidades do nazismo, não é? Que morreu milhões de pessoas, só judeus foram queimados, não é isso? 7 milhões. Como é que um homem desse pega uma citação de um dos homens mais famosos do nazismo e adapta isso Dos mais cruéis. pegou essa citação. Dos mais cruéis do nazismo. Dos Ele pegou mais essa cruéis. citação. Goebbels era um menino muito bem, dos mais cruéis. Certo. Como é que um cara desse tem que ser Eu posso processado? Não responder é a um sua negócio pergunta demite retórica? não, tá certo? E o Bolsonaro tem que fazer uma limpeza desse pessoal que, em vez de ajudar ele, só atrapalha ele. Porque hoje eu vi, ontem à noite e hoje, só dava isso na televisão. E muito bem feito, tá certo? O Bolsonaro tem que limpar, pô. Não é? Esse, Tem que ele limpar essa área. esse já tirou. É? Esse já tirou. Saiu tarde. Falta um outro secretário também, que também criou problemas. Só o ministro da Educação. O ministro da Secretaria de Educação, cara. O ministro da É? Educação que não sabe escrever. Ministro da Educação que é analfabeto. Desculpa. Certo? Hoje você escrever errado é relaxamento, porque eu escrevo, eu olho no Google. Se o Google diz que está errado, eu repito 7 vezes. Mas eu não escrevo errado. Eu posso até falar errado. Falar errado não tem problema. Agora, escrever errado no dia de hoje, o Google... Você sabe que você tem razão. corrige. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto, Medeiros. Qual foi a palavra mesmo? Você tem toda a razão. ministro? Há várias. Não, Não, várias. é a última Você tem toda a razão, porque basta você consultar, né? Mas você consultar, o Google põe lá, olha, em vermelho. Quando o Google põe vermelho, eu já repeti palavra 7 vezes, o Google está errado. Não é?
Aí fui ver, não estava errado eu, mas eu não escrevo errado, eu procuro não escrever errado. Aliás, depois que inventaram o WhatsApp, para mim foi tão bom porque eu aprendi a escrever. Antigamente eu não escrevi. Eu nunca escrevi tanto quanto escrevo agora. E o povo nunca leu tanto quanto agora. Hã? O povo também nunca leu tanto como agora, tem que ler a mensagem. É verdade. Mas na origem do problema está a vocação dos governos, seja qual for, de utilizar a cultura como ferramenta de modelagem social. Não é? Isso vem desde a Grécia Antiga. Na Apologia de Sócrates, que é o livro de Platão, onde Sócrates faz a sua defesa, e ele foi condenado, né? Talvez a primeira condenação injusta que a história registra. Na Apologia de Sócrates, ele dedica boa parte do seu tempo para explicar para os seus julgadores, que era o povo, que Sócrates, não era aquele Sócrates lá das peças de teatro que colocavam ele numa figura ridícula, né? Aristófanes, que era um autor popular e famoso, criou um Sócrates que não existia. E ele, então, teve que se defender de um personagem que não era ele. Então, a cultura sempre foi usada para modelagem social. Num governo que existe um ministério ou uma secretaria de cultura, é previsível isso. E ele se referiu ao nazismo com muita tranquilidade, porque aqui no Brasil nós falamos todos os dias com muita tranquilidade outras citações de comunistas. E ninguém fala nada. Deixa eu fazer uma sugestão. Eu acho que o presidente Bolsonaro devia aproveitar o momento e realmente tirar esse pessoal que só está atrapalhando ele. Porque o ministro da Economia do Bolsonaro, o Guedes, você pode até discordar nele, mas é um cara que tem substância. O Moro, você pode até discordar, mas é um ministro que tem substância. O ministro da infraestrutura. A maioria dos ministros são bons. O ministro da infraestrutura. Você tem dois, três que estão. Excelente ministro. Agora, ele tem dois, três que estão atrapalhando ele muito. De trambolho que não faz nada e só atrapalha. Não é porque está atrapalhando o Bolsonaro, é porque atrapalha o Brasil. Bom, talvez o Brasil se sente em segurança, aí começa a crescer. Quando está começando a crescer, alguém fala uma bobagem, alguém leva insegurança para o mercado. Esse é o nosso problema. Bom, talvez o ministro Abraham Weintraub, da Educação, diga que essa escorregada do Roberto Alvim, diga que foi impressionante, com 2 S, de preferência. Bom, outro assunto aqui, antes da gente entrar nas perguntas do público que fala. Ele é muito vasto, né, esse em especial, porque trata-se de cultura, né? E a cultura é o que nós estamos fazendo aqui agora. A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e a Desenvolve SP realizam a partir deste mês uma série de 10 eventos para disseminar o acesso ao crédito turístico a empresas e municípios. O programa de crédito turístico busca viabilizar o acesso a linhas de financiamento oferecidas por instituições parceiras, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. No total, há mais de R$1 bilhão em créditos disponíveis para os setores público e privado. Bruno. Ontem eu estive presente nesse lançamento, foi em Ribeirão Preto, tinham mais de 400 pessoas, nós levamos só de hoteleiros mais de 60 hoteleiros, e nós estamos participando diretamente disso porque sempre tinham linhas de crédito e isso aí acabavam ficando só com os grandes. E quando nós conversar com o Vinícius Lumetz ano passado, essa seria um grande gargalo que a gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer o crédito, principalmente o pequeno, chegar para o pequeno hospedagem, que esse não tem condições de pegar investimento. E aí ele poder fazer uma retrofit, ou seja, melhorar a qualidade ou uma ampliação. Ou mesmo o agente de viagem receptivo, que ele tem que comprar equipamentos, mas ele não tem acesso. Então, a ideia desse projeto foi muito interessante porque a gente está buscando, junto do Sebrae, junto dos bancos públicos e com as entidades privadas do trade turístico, para chegar não só no grande, mas chegar no pequeno. Tem alguns gargalos, como todos os processos, em relação à parte de garantias, que são ainda elevadas e tal, mas o importante que foi, dessa vez, nós estamos tentando montar um projeto para chegar no pequeno empreendedor, na pessoa que não tem condições, e a pessoa que mais pode fazer crescer. Nós estamos falando de 75% da oferta hoteleira, mesmo do estado de São Paulo, são de independentes até 50 apartamentos. E esse pessoal nunca teve acesso. Então, se a gente conseguir dar acesso a uma pousadinha de 15 apartamentos, que pode transformar de 20, ele vai aumentar em 2 funcionários a mais. E isso a gente consegue melhorar a economia. Então, é um programa que, junto com um programa de divulgação, e principalmente se tiver iniciativa privada aderindo ao programa e tendo acesso, vai facilitar bastante a melhoria do turismo do estado de São Paulo. Perguntas do público. André? Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: pronunciamentos como o do secretário Roberto Alvim contribuem
para a vinda de turistas ao Brasil? Não, pois é. Não contribui, não, ele não contribui para nada, é uma besteira sem fim. Aliás, eu estive no Jardim Bonfilholi Só Deus 15 dias atrás. Tá bacana, lá é um lugar que cresceu bastante. Estive no centrinho lá do Jardim Bonfilholi. Bom, mas não contribui nada. O sujeito fala besteira, atrapalha o país, atrapalha tudo. Bruno. Com certeza, não, isso é abominável, ainda bem que ele já saiu e deve ser processado, como foi muito bem colocado aqui, não pode ter uma ação no Brasil quanto essa. Bruno, a Daniela da Bela Vista pergunta, qual o país e, consequentemente, a cidade mais visitada, o país mais visitado e a cidade mais visitada pelos turistas brasileiros, e como que é a estrutura hoteleira desses locais? Olha, o brasileiro, o primeiro ponto onde o Brasil mais visita em turismo internacional é os Estados Unidos, né? Orlando, se você pode falar em português, está cheio de brasileiro lá. Nova York também. Depois a gente pode falar dos países da América do Sul, que principalmente Buenos Aires recebe muitos brasileiros também. Buenos Aires tem uma estrutura até inferior, por exemplo, São Paulo, lógico, agora você fala dos Estados Unidos, eles são os mestres de turismo, eles têm uma estrutura, uma distribuição, a cadeia produtiva, a segurança, eles são um ícone mesmo em relação ao turismo. Agora, o país mais visitado no mundo é a França, seguido pela Espanha, depois dos Estados Unidos. Agora, falando do turismo, aí pergunta minha, turismo interno, a despeito de todos os problemas de lá, é o Rio de Janeiro? Não, o maior receptor de turistas do Brasil é o estado de São Paulo, né? Até porque, primeiro, já vem por causa da cidade de São Paulo, com toda a pujança econômica, então a cidade de São Paulo, como eu falei, tem 16 milhões de turistas e quase 2 milhões ou 6 milhões de estrangeiros. Mais 1 milhão fica entre o estado de São Paulo. Então, primeiro o estado que mais recebe e mais emite turista é o estado de São Paulo, depois o Rio de Janeiro. Bruno, turistas estrangeiros visitam o interior do estado de São Paulo? Visitam também. Nós temos, por exemplo, programas em Ilhabela bem interessantes, vem também as cavernas do Petária, recebe turistas, principalmente esses turistas mais. O birdwatching tem crescido bastante, né, o mercado de 80 bi de dólares, principalmente o Vale do Ribeira, né, que aí nós temos uma diversidade de mais de 450 espécies, só no Vale do Ribeira, que é mais que tem nos Estados Unidos inteiro. Espécie de quê, cara? Espécie de aves, o birdwatching, né? Os visitantes, então, eles passam a visitar o estado de São Paulo como um todo, né? E aí tem agências especializadas que trazem estrangeiros para verem pássaros, né? E a quantidade que nós temos no estado de São Paulo é muito ampla. E fotografar, né? Fotografar. E a lente de cada um né? desses custam $20 mil, 20, 30 mil dólares uma lente profissional para observação de pássaros. Puxa, um turismo bom, hein? Medeiros, o Antônio Carlos Alapa pergunta se a cidade de São Paulo está preparada para as grandes chuvas que ocorrem nesse período. Para quem, parece? Se a cidade de São Paulo está preparada para as grandes chuvas que ocorrem nesse período. Quem pergunta é o Antônio Carlos Alapa. O Antônio Carlos, evidentemente que não está preparada. A cidade de São Paulo, né, se prepara, está longe disso. Quando tem a chuva é um corre para lá, um corre para cá, entendeu? É uma vergonha o que acontece lá na região da Zona Leste, que com pequenas obras, tá certo? Se faria alguma coisa. Infelizmente, a cidade não está preparada, né? Mas a chuva é boa, né? Você não vai culpar a chuva, tem que culpar as administrações passadas e presentes, eu não sei o quê, tá certo? Que não é muito fácil você fazer viadutos, túneis, tá certo? Sem você fazer galeria, sem limpeza de galeria, não é? Sem você fazer a canalização dos córregos, tá certo? E a população também tem que colaborar. Muita gente joga lixo em tudo quanto é lugar, não é? Eu muitas vezes vejo as pessoas jogando lixo. Eu não sou melhor do que ninguém, não, mas de um certo tempo para cá, eu procuro não jogar lixo, nem bituca de cigarro. Bituca de cigarro, sabia, doutor, que entope bueiro, tanta bituca de cigarro? Que nossa, o Medeiros... É brinquedo, é televisão. O Medeiros está parecendo secretário de subprefeituras. Hã? A gente, depois que passa pela Secretaria de Subprefeituras, você olha a cidade de outra forma. Não é verdade? Você fica obsessivo, porque você começa a olhar tudo onde tem problemas e os problemas te aparecem um atrás do outro. E quando você viaja também, hoje você está falando de turismo, de vez em quando eu já saí do país. Eu fico olhando para os outros países como é que eles fazem, né? Verdade. Não é, André? Você vê que tem país aí de que a rua,
o asfalto é de qualidade, demora mais, custa mais, mas depois que botou aquele asfalto, é 20 anos, é igual. Não, mas sabe qual é o problema aqui? Ele também pode custar menos. O problema aqui que você tem que fazer, infelizmente, tem que contratar uma empresa para fazer a auditoria do asfalto para ver se eles estão usando a massa com a especificação que a prefeitura, que você contratou. Mas é tudo para fazer de novo. Porque senão o cara põe a massa que esfarela antes para ele ter que fazer outra vez, que aliás é o que está acontecendo esses dias. Obsolescência programada. Doutor Nassir, a última pergunta, o tempo já está quase no final. Carla de Santo André. As pessoas físicas e jurídicas que contraíram dívidas em dólar em uma viagem já podem se preocupar? As leis relacionadas a isso são as brasileiras? Ela pergunta. Carla de Santo André. Sim, podem se preocupar, né? Bastante. Ela é devedora fora do Brasil? Eu acho que pela... Não, ela acho que gastou, viajou para fora, gastou e Talvez tem que pagar aqui com base no câmbio que deu um bom salto, né? Sim, talvez a preocupação dela seja com relação ao cartão de crédito. Cartão de crédito. Exato, ao câmbio. E também a questão tributária, né? Quando você sai do Brasil O e gasta IOF, no cartão de crédito, tudo fica muito mais caro, né? Isso é uma medida que já devia ter caído há muito tempo. Cartão de crédito é um perigo. Você tem que olhar e ler muito a respeito do cartão de crédito. Muito fácil gastar, porque tem essas taxas, tem juros, você paga lá fora com cartão de crédito, tem o IOF, acho que é 8%. A invenção do 7%, cartão é muito boa, o problema é a fatura, não, né? É ótimo, não tem dúvida, mas você tem que correr das taxas de juro deles e outras Eu tô brincando taxas. também. E o dólar alto é uma oportunidade, porque fica barato para o estrangeiro e vir para o Brasil. Então é uma hora interessante fazer uma boa campanha estruturada para convidar os estrangeiros. Imagina um hotel de R$200 e $50. O Brasil está Então barato. o Brasil fica barato. Não achem também isso no mundo inteiro, você não acha um bom hotel por $50. Não, Difícil. com certeza. No âmbito do turismo, que eu não entendo nada, eu digo que o Brasil abusa muito do seu principal capital, que é o seu povo, muito simpático, né? Você percebe a simpatia e a amabilidade do brasileiro em atender o turista quando você é turista internacional e está fora. Isso é verdade. E somos o primeiro do ranking mundial, de acordo com o Fórum de Davos, com potencial de turismo pelas nossas riquezas naturais. Primeiro do ranking mundial. Onde recebem muito bem também é o Japão. Os japoneses são de uma gentileza, você não precisa nem falar nada. Você para, fica parado na rua, olha para os lados, vem 20 tentar te ajudar, saber se você precisa de alguma coisa. Gente, vamos encerrar as despedidas. Vamos começar com você, Medeiros. Antes da sua palavra final, tem um beijo aqui que chegou numa mensagem da jornalista Ana Calini. Opa, cadê Ana? Cadê Ana? Mandou uma mensagem aqui para você. Manda um beijo pro Medeiros, tá mandando. Não, obrigado, Ana. Ana é uma grande jornalista, uma grande amiga minha. Tá bom? Então, Ana, um beijão para você, um abraço para você. Deixar um abraço aqui para o André Matarazzo, meu amigo de longa data. O grande experiente administrador, o Nassir Salles, o Mauro. Presente. Mauro, que é você, e o nosso turista aqui, que é... O Bruno. O Bruno. É. Bruno. Você está sem óculos, Medeiros? É isso? Bruno, sua palavra final. O problema da idade, meu amigo, quando chega... Curto, né? Hã? A síndrome do braço É curto. Irreversível, não tem jeito. Bruno Mori. Obrigado por ter me chamado, espero que me chame outras vezes, tá bom? Mauro, foi um grande prazer e privilégio estar aqui com vocês e nessa mesa fantástica, conversando com pessoas que sabem tudo sobre todos os setores, que é o nosso amigo Medeiros, o Nassir Salles e o André Matarazzo. Foi um grande prazer e privilégio, e turismo como pauta econômica para o Brasil crescer. Doutor Nassir. Eu já estava bastante feliz de vir ao programa hoje. Quando vi o elenco de convidados, a minha felicidade aumentou ainda. Agradeço a todos a convivência e as divergências também. André Matarazzo. Muito obrigado a todos os ouvintes, né, aqui pela paciência de nos escutar, mas eu sei que gostam por causa do Mauro, principalmente. Aqui o Bruno, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. São Paulo precisa mais turismo. O Medeiros, amigo querido de tantos anos, era o capital e o trabalho, né, Medeiros? Isso. Isso era porque o Medeiros era comunista ainda. Socialista.
socialista. Todo mundo é, né? Depois amadurece A e minha muda. preocupação continua sendo social, graças a Isso eu Deus, também né? tenho Você era sempre. empresário, mas você também é uma pessoa muito ligada ao trabalho social. Doutor Nassir, obrigado pelo esclarecimento. Hoje você fez um esclarecimento bom. Eu queria mandar um abraço para o Kleber Jacob, que tem um Facebook, página, que vale a pena os ouvintes entrarem, que é São Paulo da Depressão. Vale a pena ver, é um lugar onde você põe todos os problemas, você manda e ele tenta tomar providências. Obrigado, Jacob, viu, que Mauro? está aqui presente no estúdio. Veio conhecer hoje. Assistindo em loco. Gente, muito obrigado pela presença. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, obrigado pelas palavras, pelo Queria carinho agradecer com a gente. a Maria Antônia, minha filha, que está aqui A Maria também. Antônia também loco aqui no estúdio, assistindo. Muito obrigado pela presença de todos. Bruno Omori, Luiz Antônio Medeiros, Dr. Nassir Salles e Andréa Matarazzo. Na mesa de som, o Sérgio Souza, também o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. A diretora de produção do programa é a Zenilda Salvato. Nosso diretor-geral, o jornalista Fausto Camunha. E do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença todos os dias aqui. 1h em ponto. Tchau, até amanhã.